É uma satisfação estar de volta com o programa Saber Direito. Estamos aqui na matéria de direito eleitoral e o tema do nosso encontro de hoje são os crimes eleitorais e as questões pertinentes à elegibilidade, aos sistemas eleitorais. No último encontro, conversávamos a respeito da estrutura dos crimes eleitorais e víamos que os crimes eleitorais, eles são considerados hoje espécie do gênero crimes comuns. Espécie do gênero crimes comuns. Nessa estrutura dos crimes eleitorais, devemos observar aqui, em primeiro lugar, a seguinte situação. A polícia judiciária, conforme mencionávamos, é a Polícia Federal, atuando a Polícia Civil, a Polícia Militar, com ações supletivas. E víamos também que o inquérito em matéria eleitoral, o inquérito policial eleitoral, ele não pode ser aberto de ofício, excetuada a hipótese de prisão em flagrante delito. O inquérito policial depende de requisição ou do Ministério Público ou da autoridade judiciária. Quando pensamos em crimes eleitorais, o mais frequente, a acusação mais frequente, é o crime de corrupção eleitoral. É o crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, artigo 299, crime de corrupção eleitoral. Esse crime consiste, essencialmente, em dar, oferecer, prometer, até aqui são condutas do candidato ou de alguém que está falando pelo candidato. Dar, prometer, oferecer, entregar, ou, e aqui crime dos eleitores, solicitar ou receber vantagens em troca de voto. Oferecer vantagem, dar vantagem, prometer vantagem, ou mesmo aceitar a vantagem oferecida, todas essas condutas tipificam o crime eleitoral, crime de corrupção eleitoral. Surgiu uma polêmica porque aquela lei denominada Lei dos Bispos, foi uma lei de iniciativa popular mencionada anteriormente, uma lei que inseriu o artigo 41A da Lei Geral das Eleições, artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Essa lei, Lei dos Bispos, porque foi um movimento de igrejas na colheita de assinaturas, que culminou com um projeto de lei de iniciativa popular e foi aprovado. Essa Lei dos Bispos também tipifica a conduta de prometer, dar ou oferecer vantagem em troca de votos. E a punição é a perda do registro da candidatura, multa. Não se caracteriza essa conduta na Lei dos Bispos como crime. E aí surgiu a seguinte indagação. O 299 do Código Eleitoral foi revogado? O crime de corrupção eleitoral foi revogado pela Lei 41, pelo artigo 41A da Lei 9.504 de 97? Não. A resposta do Tribunal Superior Eleitoral a respeito disso é que não. Habeas corpus número 81, habeas corpus 81, julgado de 2005, no sentido de que a Lei dos Bispos, essa disposição que tipifica a oferta indevida de vantagem como uma infração administrativa, não revogou o artigo 299 do Código Eleitoral. Ou seja, oferecer, prometer, dar vantagem em troca de voto hoje, além de crime de corrupção eleitoral, também caracteriza uma infração administrativa capaz de levar à perda do registro ou mesmo à perda do mandato. Outra situação que nós temos, que gera alguma polêmica, diz respeito aos menores. Quando um menor de 18 anos de idade comete um ato infracional que na esfera penal caracterizaria um crime, ele responde perante o juiz eleitoral ou ele responde perante o juiz da infância e da juventude? O menor responde sempre
perante o juiz da infância e da juventude. Sempre. Ainda que o fato praticado tipifique no âmbito penal crime eleitoral. Esse menor vai responder sempre perante o juízo da infância e da juventude. Uma outra situação que gera uma certa perplexidade, por vezes no Código Eleitoral, a gente verifica crimes sem a previsão de pena mínima. A gente tem ali a previsão da pena máxima, mas não tem a previsão da pena mínima. Como resolver esse tipo de situação? A resposta está no artigo 284 do Código Eleitoral. Quando não está fixada a pena mínima, se não está fixada a pena mínima, e o crime for punido com detenção, a pena mínima é de 15 dias de detenção. A pena mínima é de 15 dias de detenção. De outro lado, se é um crime punido com reclusão e a pena mínima não está fixada de forma expressa, mesmo artigo 284 do Código Penal, a pena mínima, se o crime é punido com reclusão, é de 1 ano de reclusão. Uma técnica já superada, que se utilizava de não fixação específica de penas mínimas. E aí o 284 trouxe essa solução. 15 dias se for detenção, 1 ano se for reclusão. Outra situação que nós temos diz respeito à pena de multa. A pena de multa em matéria eleitoral, ela varia entre 1 e 300 dias multa. É diferente do Código Penal. No Código Eleitoral, a pena de multa varia aqui entre 1 e 300 dias multa. O valor de cada dia vai de 1/30 do salário mínimo ao valor de um salário mínimo. Cada dia multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo até 1 salário mínimo. São alguns elementos aqui próprios dos crimes eleitorais. E o processo penal eleitoral? Tem particularidades? Sim. O processo penal eleitoral tem particularidades também. Primeira delas, a ação penal eleitoral sempre é pública incondicionada. A ação penal eleitoral sempre é uma ação penal pública incondicionada. Inclusive, nas hipóteses de calúnia, injúria e difamação, durante a campanha eleitoral. Quando se está diante de calúnia, injúria e difamação contra candidato, durante a campanha eleitoral, esse crime, que é julgado pela Justiça Eleitoral, é um crime de ação penal pública incondicionada. O que justifica essa situação? A partir do momento em que se mente, em que se atribui indevidamente uma conduta criminosa a um candidato, você está influenciando na soberania popular. Há uma influência sobre a soberania popular. Consequentemente, há uma típica lesão duplamente subjetiva. Você atinge o interesse público na legitimidade das eleições e você atinge secundariamente o interesse do candidato. O risco maior é de você mudar uma votação, alterar a soberania popular em cima de uma mentira. Por isso que todos os crimes em matéria eleitoral são de ação penal pública incondicionada. Isso a gente extrai do artigo 355 do Código Eleitoral. Há uma dupla subjetividade passiva. O interesse menor é o do candidato, o maior é o interesse público na lisura das informações, na lisura das eleições. Qual é o prazo para o oferecimento de uma denúncia em processo crime eleitoral? 10 dias. Esteja o réu preso, esteja o réu solto, o prazo para o oferecimento da denúncia é de 10 dias. Não se aplica aqui a regra do Código Penal, do Código de Processo Penal no caso.
Outra situação que nós temos. Caso haja um pedido de arquivamento do inquérito, o promotor eleitoral se manifesta pelo arquivamento do inquérito. O juiz não está obrigado a aceitar esse pedido. O juiz pode aplicar aqui a regra similar aí a do 28 do Código de Processo Penal, que está no artigo 357 do Código Eleitoral. O artigo 357 do Código Eleitoral essencialmente repete a regra do artigo 28 do Código de Processo Penal. E o faz de forma a estabelecer que o juiz, em não aceitando o pedido de arquivamento do inquérito, esse juiz ele vai encaminhar as peças para o Procurador Regional Eleitoral. Ele não encaminha as peças, como faria o juiz de direito comumente, para o Procurador-Geral de Justiça. O juiz não concordando, o juiz eleitoral não concordando com o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público, ele aplica o artigo 357 do Código Eleitoral e remete as peças para o Procurador Regional Eleitoral. De outro lado, caso o juiz rejeite a denúncia criminal, cabe o recurso em sentido estrito, na forma do artigo 581 do CPP. Então, caso o juiz rejeite a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. Bem, temos aí, posteriormente, o interrogatório, a colheita de provas, as regras próprias aqui de tramitação no 359 do Código Eleitoral, e também regras pertinentes à conexão. Quando estamos diante de um crime eleitoral e de um crime comum em conexão, quem é que julga? É o juiz eleitoral ou é o juiz da jurisdição ordinária, o juiz estadual ou federal? Quando estamos diante aqui de um crime eleitoral e de um crime comum, temos uma hipótese de conexão e prevalece a competência da justiça eleitoral. Na hipótese de conexão, a visa atrativa ela é exercida pela justiça eleitoral. E se estivermos diante de uma conexão de crime eleitoral com crime da competência do tribunal do júri, se estivermos diante de uma conexão de um crime eleitoral com um crime de competência do tribunal do júri, com crime doloso contra a vida, os fatos serão julgados pelo juiz eleitoral? Não. Isso que eu vou falar para os colegas não é pacífico. A professora Suzana Camargo Gomes sustenta que sim, que os crimes seriam julgados pela Justiça Eleitoral em razão da conexão, porque a competência das duas, tanto da Justiça Eleitoral quanto do júri, do Tribunal do Júri, a competência dos dois órgãos julgadores está prevista na Constituição. Então ela sustenta que seria da competência da Justiça Eleitoral. Hoje tem prevalecido outras posições, é o caso, por exemplo, da posição do professor Marcos Ramayana e outros, no sentido de que deve ocorrer um desmembramento do processo. O crime eleitoral vai ser julgado pela Justiça Eleitoral e o crime comum será julgado pela Justiça Comum. Aqui, no caso, Tribunal do Júri. Uma outra questão. Em relação aos crimes dolosos contra a vida praticados isoladamente. A questão é, se ficar caracterizado que ali houve um crime com fundamento eleitoral, crime doloso contra a vida motivado por questões políticas, competência do júri ou competência da Justiça Eleitoral? Competência do júri. Aqui, o bem mais importante envolvido é a vida e, consequentemente, a competência do júri. Então vejam que são três situações. Conexão entre um crime eleitoral e um crime comum, competência da Justiça Eleitoral para o julgamento dos dois crimes. Conexão entre um crime de competência do júri e um crime eleitoral. Desmembramento. Crime eleitoral julgado pela Justiça Eleitoral, crime doloso
contra a vida julgado pelo tribunal do júri. Terceira hipótese, crime doloso contra a vida, mas que tem fundamentos políticos. Competência da Justiça Eleitoral ou do tribunal do júri? Competência do tribunal do júri. O bem prevalente é a vida, e quando há um atentado contra esse bem, a competência do julgamento é do tribunal do júri. Qual é o prazo para a apelação criminal em matéria eleitoral? Prazo de 10 dias. Nós vamos ver que, em regra, os recursos eleitorais eles devem ser interpostos no prazo de 3 dias. Mas aqui, especificamente, a apelação criminal eleitoral, ela deve ser interposta no prazo de 10 dias. E uma observação aqui. Não se aplica a regra do artigo 600, parágrafo 4º do CPP, não é aplicável. Pelo artigo 600, parágrafo 4º, as razões poderiam ser apresentadas perante o segundo grau. No caso do crime eleitoral, apelação criminal eleitoral, no prazo de 10 dias, deve ser interposto o recurso já instruído com as respectivas razões. Algumas outras questões aqui pertinentes a crimes e processos criminais eleitorais são as seguintes. O artigo 236 do Código Eleitoral